Buenas noches a todos. Nuestra espiritualidade não é revelada quando recitamos textos bíblicos, ou cantamos, ou frequentamos a uma igreja, ou hacemos orações largas, ou cantamos alabanças a Deus. Nuestra espiritualidade é demonstrada justamente em nossos hábitos, em nossas prioridades. Revelamos se somos espirituais ou não. E nós vemos isto na Bíblia. As pessoas religiosas que deveriam ser espirituais, na época do Senhor Jesus e em nossos dias, demonstraram que não tinham espiritualidade, apesar de conhecer as Escrituras Sagradas. Assim, muitas pessoas desafortunadamente mesclam conhecimento ou frequentar uma igreja, uma denominação, ou por já ter por costume orar, considerando-se assim espirituais. E repito, nossas prioridades, nossos hábitos revelam se somos espirituais ou não. Principalmente quando estamos solos. Porque delante de los demás, na igreja, delante de la família, conhecidos, é fácil uno mostrar ou tentar demonstrar uma espiritualidade basando-se em dones, como de oração, de predicar, evangelizar, fazer caridade, ajudar, recitar textos bíblicos. Pero isso não quer dizer que uno seja espiritual. ¿Está claro? Assim que nossa presença acá, nesta noite de viernes, depois de uma semana, uma larga semana, de muitos contratempos, de um dia de trabalho, nenhum de nós sairemos da mesma maneira. Vocês que nos acompanham de qualquer lugar de Buenos Aires, como também da República Argentina, imagine-se acá com nós. Estamos reunidos agora em uma sola fé, com milhares de pessoas em toda a República Argentina. Cerre seus olhos, hablemos com Deus. Me sinto débil. Siento débil, Necesito de Jesús. necesito de Jesús. Tú eres mi vida, Jesús. Tú eres mi vida, Ven a fortalecerme. ven a Fortalecerme. Yo dependo de ti para vivir, Jesús. Yo Dependo de ti para vivir, Jesús. Pues tu Espíritu es la fuerza de mi ser. Dependência eterna, dependência eterna. Vida em mi coração, vida em mi coração. Aire que eu respiro, aire que yo respiro. mata mi sed, mata mi sed. Eu não vivo sem Jesus, eu não vivo sem Jesus. Fortaleça minha razão de mim viver, de mim viver. A ti eu me rindo, quebranta minha vida, quebranta minha vida, haz-me renascer, renascer. Senhor Espírito Santo, é muito difícil para uma pessoa religiosa, fanática, acomodado na prática de rituais religiosos, reconhecer que não basta orar, recitar textos bíblicos, vir à igreja, fazer caridade.
evangelizar. Não basta cantar alabanças ao Senhor e adorar-te, ó Deus. Se uno não, quando está a solos, se uno não tem prioridades, como agradar-te quando está solo, rechaçando, repreendendo e dominando os malos pensamentos, não permitindo que sua mente esteja ocupada com informações seculares, consumindo imagens indevidas, músicas indevidas, nutrindo em seu coração, alimentando em seu coração sentimentos de soberba, de autossuficiência, de rancor, de bronca, de medo, de ansiedade, de dúvidas. Não basta, Senhor, não basta que uno tenha dones. Se uno tiene dones en la iglesia, o dones, pero não tiene vida contigo, não tiene comunhão com o Senhor, esta pessoa acaba sendo enganado por los espíritos de la religiosidade, por los espíritos enganadores, e assim uno não recebe tu espírito. Hable com ele, diga para ele, aí onde você está, que é muito fácil uno demonstrar ou parecer ser espiritual, e nós outros não queremos parecer ser espirituais, nós outros queremos ser verdadeiramente espirituais. Diga-lhe, Senhor, jovem, senhora, aí em seu lugar, não espere por mim, porque Senhor Espírito Santo, nós outros estamos em uma guerra em contra de pensamentos, ideias, planos, costumes, maneira de ser, de falar, de actuar, hasta de orar. Estamos em uma luta em contra de los sentimentos, emoções, inclinações, debilidades, ansiedades, medo. Estamos em uma luta em contra do cansancio, em contra de lo que nosso corpo se acostumbrou a coisas que põem em peligro nosso bem-estar físico, nossa integridade física. Por isso agora estamos em oração, e nesta vigília, em uma vigília mais, por tu vontade. Diga para Ele: quero fazer tu vontade, meu Senhor. Não quero solo aparentar espiritualidade. Senhor, podemos sonar espirituais, podemos aparentar espirituais, pero se nossa essência não é espiritual, se não há este preparo interno, então somos religiosos, somos pessoas tíbias, e eu não aceito isto. Diga-lhe que você não aceita ser um tíbio, um religioso. Não, meu Padre, nós outros não o aceitamos, porque nossos hábitos, como eu dizia para eles, revelam se nós outros somos espirituais de verdade ou solo somos espirituais, entre comillas, de aparência, porque somos pastores, esposas, porque somos obreiras, colaboradores, evangelistas, ou membros da igreja, ou cristiano, titulados evangélicos. Não, meu Padre, diga-lhe, eu quero que minhas prioridades, minhas renúncias para ser tu vontade, meus hábitos, revelem minha espiritualidade, principalmente quando eu estou solo, não solo quando estou na igreja, ou delante das pessoas que sabem que eu sou de la fé, pero principalmente quando estou solo, em meus pensamentos, sentimentos, circunstâncias, em las dificuldades ou em las facilidades, de pecar, de murmurar, de blasfemar, de corromper-me.
de praticar a imoralidade ou enganar. Oh Padre, eu não quero. Diga-lhe ser enganado, porque o tempo passa, mas eu necessito do Senhor, e a cada instante, aumenta mais mi temor. Eu não sou nada, sou servo, sou pecador, sou pecador, pero aún assim, atende mi clamor, dependência eterna, vida em mi coração, alce la voz, em mi cor, aire que eu respiro. Mata-me, sei, eu não vivo sem Jesus, eu não vivo sem Jesus. Fortaleça minha razão de me viver, de mim, a ti eu me rindo, quebranta mi vida, haz-me renascer, revela, Senhor Espírito Santo, a las miles de pessoas que estão agora em oração comigo, desde Lomas de Zamora, para toda a República Argentina, para toda a Sudamérica. Somos agora miles de pessoas que, apesar de uma semana difícil, de desafios, outros foi uma semana de superações, para outros uma semana de tentações, para outros uma semana de conquistas, para outros uma semana pesada. Este dia quizás haya sido pesado, pero apesar de todo, cansancio, persecuções, problemas, tentações, diga-lhe, heme aqui. Habla comigo, Senhor, prepara-me. Quero preparar-me para subir a tu altar. Sim, quero estar em tu Getsemani. Sim, para que tu vontade prevaleça em mim. E não me vontade, porque minha vontade, Senhor, só não me hizo sofrer, chorar, decepcionar, frustrar, irritar, debilitar. Pero tu vontade, Senhor, é todo o contrário. Tu vontade só fortalece, realiza, protege, bendice, salva, madura, ensina. Assim que me aqui, prepara-nos, Senhor, nesta noite, que nesta vigília, aqueles que aún não foram bautizados lo sejam, e os que já são, sejam, ó Deus, revelados, avivados, exortados, pois todo o que haremos em tu nome, Senhor, para tu glória, em nome de Jesus. Assim lo determinamos, e todos que estão de acordo digam amém. Uma vez mais, buenas noches, sentem-se por favor. Você que trajo sua Bíblia, você pode, por favor, deixá-la aí aberta no Evangelho de São Juan, capítulo 13, por favor. São Juan, capítulo 13. El Senhor de la cega está chamando. Cante. Quem quer ir por mim a buscar? Almas que no mundo vão chorando. Sí, de la salvación participa, pídale, habla Dios, tócame con brasas,
acercando, se considera um pobre pecador, mas el fuego santo va quemando, lo vuelve útil para su Senhor. Quema, habla Deus, quando Ele habla, quema, habla Deus, toca-me com brasas del altar, habla Deus, habla Deus, se alegre atiendo a tu mandar. Muchos son los que van expirando sin la esperanza de ver a Deus. Ve deprisa para anunciarles que Jesús nos lleva hacia el cielo. Habla Deus. Los trabajos serán acabados, bendiciones van los siervos a disfrutar. Jesús los saudará, bienvenidos. Esta gloria espero alcanzar. Habla Deus, habla Deus, toca-me com brasas del altar. Habla Deus, habla Deus, se alegre atiendo a tu mandar. Sabe, desafortunadamente, muitas pessoas pensavam e pensam que podem enganar a Deus por conhecer as Escrituras, ou por ter buenas intenções, ou fazer caridade, ou pertencer a uma religião, a uma igreja. É necessário que você venha à igreja, obviamente, é necessário que você leia a Bíblia, é necessário que oremos, é necessário que evangelicemos, é necessário que hagamos uso dos dones que Deus nos dá através da fé, pero não para que demonstremos ser espirituais, senão para que seamos espirituais. E quando nós somos espirituais, é decir, você tem conhecimento de seu real estado espiritual, de quem realmente você é e como você está espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Então, suas prioridades, seus hábitos demonstram esta espiritualidade servindo a Deus, abrindo mão, cedendo suas vontades, cedendo suas inclinações por la voluntad de Deus. E uma das vontades de Deus é que nós sirvamos a los menores. É que uno sirva ao menor, não para ser reconhecido, mesmo porque o menor não tem como retribuir a alguém que lo ha servido. Quando Jesus hace menção, Deus hace menção
de los huérfanos y de las viudas, por ejemplo, y de los extranjeros. Quando você ler as Escrituras Sagradas, você vê que Deus manda que vengamos a apoiar, é decir, dar contenção, ajudar. Ele menciona esses três grupos, os huérfanos, viúdas e extranjeros. Vocês sabem o que significa isso na Bíblia? Há 2000 anos atrás, eram os três grupos mais vulneráveis, mas eram piores que as pessoas que hoje, por exemplo, Jesus diria, por exemplo, pessoas que estão em situação de caixa. Seria mais ou menos, por exemplo, um dos grupos. Entende o que digo, sim ou não? Pessoas que não têm absolutamente a nadie por eles, não têm nenhuma condição, nenhuma educação, nenhuma formação. Seriam pessoas mais ou menos destes grupos, pessoas tóxico-dependentes, por exemplo, pessoas adictas ao extremo de não cuidar de si, de não ter nenhuma sensibilidade no sentido humano, fisicamente, nem de cuidar-se de sua higiene, nem de prover para si, muito menos para os que fazem parte de sua vida. É dizer, os indigentes, os que não sumam a vida de nadie. Não suma a vida de nadie. Há indigentes, os indigentes. Me explico, sim ou não? Seriam as classes que Jesus mencionaria se fuera hoje, que foi na sua época, os huérfanos, as viúdas e os extranjeros. E Jesus serviu. Jesus dijo, a espiritualidade de uno é medida não por el conhecimento bíblico, ou citar ou recitar textos bíblicos, ou por largas orações, ou por cantar alabanças a Deus, ou por fazer caridades. Não, a espiritualidade de uno é marcada e é visível por seus hábitos de servir, e servir principalmente a los menores. Aí você dirá, pero o que tem isto que ver comigo, bispo? Que tem isto que ver comigo? Eu estou querendo minha vida transformada, eu vim aqui por el bautismo com o Espírito Santo. Tem todo o que ver, porque o altar que representa o jardim del Getsemani, que Jesus foi para achar, e que todos vamos também para o jardim del Getsemani, que é seu altar, onde uno é pressionado por pensamentos, ideias, costumbres, planos, como também um é pressionado por suas próprias conjecturas, pressionado por, seu ponto de vista. Um é pressionado emocionalmente por seu coração, sonhos, desejos, vontades, inclinações. Um é pressionado por seu próprio corpo, carne, é decir, sua vida, por adicções, manias, por suas debilidades, ou fantasias, ou egoísmo, ou violência, ou imoralidade, ou o que seja, materialismo. Tudo isso está ligado à sua vida, a seu corpo. E no jardim del Getsemani, assim, no altar del Deus vivo, assim somos pressionados, já que a palavra Getsemani, lugar de prensa, onde se extraía de las aceitunas, el aceite. Foi achar que Jesus foi pressionado e nós outros também lo somos. E quando somos pressionados, como seu esposo, quando foi pressionado, sua hija, seu irmão, quando todos somos pressionados por situações desagradáveis, ou por injustícias, ou por mentiras, ou por tentações, ou por aplausos, halagos, se queda em evidência nossa real essência. Que essência levamos adentro? Essência de alguém religioso ou essência de alguém espiritual? Nossas palavras não vão ser contadas. O que vai ser considerado vai ser a essência. O que vai quedar em evidência. Com Deus é assim, no mundo espiritual é assim. Que não me gusta, paciência, você não vai cambiar a Deus e muito menos as Escrituras Sagradas. Ou você não vai cambiar as Escrituras Sagradas e muito menos a Deus, corrijo. És assim e será assim. E Deus lhe enviou acá, quizás você haya entrado acá depressivo, adicto,
você esteja desahuciado, com seu matrimônio fracassado, você já fracassou em outros relacionamentos, já fracassou em uma outra família, você já vindo de uma outra denominação, já esteja conhecido como problemático, problemática. Pior que ter problemas é um ser problemático. Sua família lhe vê assim. Incluso você mesmo se vê assim, problemático. E por que estou aqui, ó bispo? Porque Jesus lhe enviou para que você supiera que seu futuro e sua eternidade não depende da igreja, não depende de seu passado, não depende de seus conhecimentos, depende de sua decisão em preparar-se para subir seu altar domingo dia 14 ou um outro dia que você elija para entregar sua alma por el Espírito Santo, sua alma, o mais valioso que uno tem. Não é família, não é título, não são bens, não é fama. O mais precioso que o ser humano tem, seja ele rico ou pobre, famoso ou desconhecido, seja adolescente ou seja um adulto maior, seja uma pessoa analfabeta ou um catedrático, o mais valioso que todos temos em comum se chama a própria alma. E quando uno valora a sua alma, uno mais que saber, mais que falar, mais que anunciar, uno lo vive, uno lo pratica. E foi o que Jesus hizo. Vocês querem saber por que Jesus foi aprovado allá no Getsemani? Querem saber por quê? Ele foi aprovado em seu espírito, mente, em sua alma, coração e em seu corpo, em sua vida. Sabe por quê? Está aí. São Juan capítulo 13. Disse aí, versículo 1, por favor. Puedo ler? Antes da festa de la Páscoa, sabendo Jesus que sua hora havia chegado para passar deste mundo ao Padre, havendo amado a los suyos que estavam en el mundo, los amou hasta el fim. Detache. Hay que amar e amar hasta el fim. É decir, ser fiel hasta el fim. E durante a cena, depois da Santa Cena, como já o diabo havia puesto en el coração de Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre havia puesto todas as coisas em suas manos, e que de Deus havia salido e a Deus volveria. Então, pare aí, pense comigo. Jesus estava consciente de tudo o que estava passando, pero Jesus não impôs sua vontade a nadie, como tampouco Deus a ele, e ele tinha aí sobre sua mão, a palavra aí, em suas mãos, em sua autoridade, o poder de decidir. Jesus não foi obrigado a entregar-se por mim, nem por ti. Jesus não foi obrigado a vir ao mundo, Jesus não foi obrigado a obedecer o Padre. Era uma eleição personal, ele decidiu a ser uso de lo que lhe foi entregado em mãos de ser responsabilidade, autoridade, missão e cumprir com a mesma. E o secreto está em que ele lo hizo por amor. Amor ao Padre e amor a nós outros. Nós somos o Padre máximo, o mais alto, e nós outros pecadores, falhos, humanos, os menores. E Jesus, agora vem o detache, se levantou de la cena e se quitou su manto e tomando uma toalha, se la ciñó. Vocês sabem o que significa isto? Vocês sabem o que significa isto? Isso significa, por exemplo, o que Jesus vai ser agora, o que Jesus estava sendo, era assumir o lugar de escravo. Quem se ceñia com a toalha eram os escravos. E para quê? Para lavar os pés de las pessoas que seus senhores, el amo, el dueño de la casa, lhe dijera, lave os pés. Que incluso os judíos não aceitavam esse trabalho, porque era o mais baixo de todos. Era um trabalho dado só para escravos, que haviam sido comprados
e que não tinham direito de eleição. Esse trabalho era um trabalho de escravos. Jesus, como Senhor e Deus, se deshizo de sua divinidade vindo ao mundo e agora com seus discípulos lhe ensinou durante 3 anos e 6 meses muitas coisas lindas e maravilhosas. Ressuscitou mortos, alimentou hambrientos, curou enfermos, expulsou demônios, coisas maravilhosas, ensinou coisas lindas, pero agora ele estava despindo-se e ceñendo-se com esta toalha para hacer algo. E disse aí, luego echou água em uma vasija e começou a lavar os pés de los discípulos e a secárselos com a toalha que tinha ceñida. Então, quando chegou a Simão Pedro, este lhe dijo, Senhor, tu lava-me a mim os pés? Ele disse, foi tão impactante, foi tão forte aquela imagem para Pedro e para os demais, que eles quedaram assustados. E Pedro, como era muito espontâneo, muito direto, disse, Senhor, tu te comportas como um escravo, porque nem nós outros, ninguém de nós outros acá, lo aceptaríamos hacerlo. E tu lo haces por nós outros, a mim me lava os pés. Não, Pedro disse, não me lavarás os pés. Em outro evangelho esteve ele dizendo, não me lavarás os pés. E Jesus lhe respondeu e lhe disse, agora, leia por favor se és de seu agrado. Agora tu não compreendes lo que eu hago, pero lo entenderás depois. Então a espiritualidade não se demonstra com conhecimento, com palavras, com como se diz, a religiosidade de uno, ou a tradição, se demonstra uno despindo-se e ceñendo-se com a toalha como escravo, não del mal, não del pecado, não da violência, não da imoralidade, como nós outros já fomos quando estávamos perdidos. Pero agora, assumindo a posição de siervos para lavar os pés de nosso Senhor, que não necessita, porque Ele já é limpio, pero lavar os pés de los que hacen parte de nossa vida, imperfeitos como nós outros. E foi esta a lição que Jesus estava dando para eles, que a espiritualidade não tem que ser hablada, tem que ser praticada. Que você tem que buscar, obviamente que sim, ser espiritual, pero en la práctica ser espiritual é uno despir-se de si mesmo, de suas conjecturas, de seus pensamentos, ideias, costumes e religiosidade, e título, e medos, e preocupação com o que dirão, que pensarão, como verão, como interpretarão. Isso não é problema sujo, isso não é problema meu. Imagine se nós outros vivéramos preocupados com o que a gente pensa e habla acerca de Deus, da obra de Deus, da palavra de Deus. Não estaríamos sumando a vida de milhões de pessoas em Sudamérica, de milhares de pessoas a diário que chegam à Universal desesperadas. E com uma palavra, não da igreja, com uma prática não religiosa, pero bíblica e fervorosa, tem uma experiência com Deus, como eu tive e você também. E saem direcionadas, saem guiadas, saem fortalecidas, saem da igreja bendecidas. É decir, os planos del mal são frustrados, porque encontrou alguém como siervo, não como Senhor. Quem quer ser reconhecido como Senhor, este já está sendo enganado por el próprio diabo, como foi Judas, que deixou que Satanás llenara seu coração, como está escrito aí. Pode seguir lendo? Pedro lhe contestou, jamás me lavarás os pés. Jesus lhe respondeu, se não te lavo, não tienes parte comigo. Em outras palavras, se tu não permites aprender comigo, não aprenderás com outro e assim não vais a ter parte comigo. E se uno não tem parte com Deus, não tem parte com quem? Com o diabo. Não, ou temos parte com Deus, a luz, ou temos parte
com as tinieblas, o diabo. Jesus dijo isso, não há imparcialidade. Não, bispo, eu não sou nem de Deus nem do diabo. Não, ou um ou o outro. Assim que Jesus deixa claro em sua palavra, Pedro, se tu não aceitas meu exemplo, e se tu também não, se tu não lo aceitas, porque tu não lo vas a praticar. Pero se tu lo aceitas, lo praticarás. Era isso que Jesus estava falando. Simão Pedro lhe dijo, Senhor, então não só os pés, senão também as manos e a cabeça. E Jesus lhe dijo, el que se ha banhado não necessita lavar-se, excepto os pés, pois está todo limpio, e vosotros estáis limpios, pero não todos, porque sabia quem lhe iba a entregar. Por isso dijo, não todos estás limpios. Então, fíjese, lo que nos limpia é a prática da palavra. É servir a Deus com um coração entregado, grato, confiante, fiel. E não só saber como Judas sabia, e anunciava, e orava, e cantava, e que incluso participou da Santa Cena. Pero era um religioso. Ele demonstrava espiritualidade, ele disfarçava de maneira tão perfeita, que nadie desconfiava que ele era o traidor. Imagine-se, cercano allí, entre 12, não era 70, 100, 1000, eram apenas 12. Um círculo pequeno. Pero você vê como trabalha o espírito do engano, o espírito da religiosidade, e Jesus deixa claro que já está limpo por la palavra, é decir, em sua consciência, em seu coração, suas manos, o que tem, suas obras, Jesus estava falando, agora tem que observar seus pés, como andas, com quem andas, para onde andas, entende o que digo? Donde andas, com quem andas, para onde andas, era o que Jesus estava dizendo. Assim que eu, como servo, les dou um exemplo, e disse assim, então, quando acabou de lavar-se os pés, tomou su manto e sentando-se à la mesa outra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a outros. Jesus estava pedindo para que eles assumieran a posição de siervos e não de religiosos, de siervos e não de senhores, porque Senhor solo existe uno. E este é Jesus, porque Ele foi o único, como Messias, que cumpriu com todos os mandamentos, estatutos e leis do Senhor, e em nada fachou, e morreu em meu lugar, e ressuscitou dentre os mortos. Solo Ele é Senhor. E nós outros, ó bispo, somos servos. E Jesus pediu, se eu que não fachei nada, lavei vossos pés, assumi a posição de um escravo, que vocês se quedaram espantados, impactados. E Pedro incluso resistiu, hagam o mesmo uns com os outros. Em outras palavras, sua espiritualidade não será medida por quem lhe sirve, senão a quem você sirve. Entendeu? O mensagem é muito forte, porque foi isto que preparou Jesus para o Getsemani. Por isso ele foi aprovado a achar, porque antes de chegar a achar, ele assumiu a posição de servo e lavou os pés de seres humanos imperfeitos como sou. Porque os dado exemplo, versículo 15, para que como eu os he hecho, vosotros também hagáis. É dizer, não basta saber, não basta ver, não basta desejar, não basta dizer amém. Não, tenéis que hacer. Hazlo.
El pastor hará por mim, la obrera hará por mim, mi pareja hará por mim, mi papá, mi hijo. Ojo, porque na vida espiritual, no mundo espiritual, há individualismo. Assim como nadie pode comer por alguém, banhar-se por alguém, descansar por alguém, assim também nadie pode ir ao altar de Getsemaní por alguém. Oramos, intercedemos, pero cada um é que tem que decidir hacerlo por si mesmo ou não. E Deus respeita esta decisão. Por isso ele dijo: vosotros também hagás. Em verdade os digo, um siervo não é maior que seu senhor, nem um enviado é maior que o que lo enviou. E se sabeis isto, agora viene, por favor, as mulheres, todas de pé, por favor. Agora viene o mais forte de todos. ¿Preparados? Por favor. Versículo 17, por favor. Se sabeis isto, sereis felizes se lo praticais. A felicidade que tanto necessitamos e desejamos, ella solo se vuelve real, quando eu pratico, não quando eu se digo, desejo, senão quando eu pratico o que Jesus praticou. Amém? Sentem-se, por favor. Cerre seus olhos. Senhor Espírito Santo, incomode agora este homem, esta mulher aí em seu lugar. Seja o bispo, esposa de pastor, obreira. Seja pastor, seja um evangelista, um colaborador, um membro. Esteja esta persona participando por a primeira vez de uma vigília, tu voluntário, pero que ele aí agora incomodada por querer ser servido, reconhecido, compreendido. Esta pessoa, ó Deus, agora veja seu real estado espiritual, emocional e físico e tome a decisão de levantar-se, como isso Jesus que se levantou, como hemos leído para eles. O Senhor se levantou e tomou uma toalha e se lá cingiu e começou a lavar os pés de aqueles homens pecadores. Oh Padre, que exemplo, que humildade. O Senhor demonstrou grandiosidade, não por haver sido servido, pero por servir el menor. E nós outros somos os menores. Ponga-se de pé aí em seu lugar e hable com ele. Levante-se, lute aí agora contra as excusas, o cansancio. Lute aí agora contra as justificativas, conjecturas. Lute aí agora contra todo que está tentando roubar-lhe a oportunidade de ser lavado. Diga para ele: Senhor, eu quero lavar minha cabeça e todos estes pensamentos. Eu quero que meu espírito seja lavado agora e todos estes pensamentos imorais, esses pensamentos negativos, esses pensamentos condenatórios, esses pensamentos que me hacem débil, que me hacem inconstante, sejam agora arrancados. Hable, jovem, hable, Senhor, aí em seu lugar. Senhor, eu quero que lave minhas manos, as obras de minhas manos. Eu já não quero mais ser indolente, negligente, perezoso, acomodado, religioso, fanático, agressivo, adicto.
Eu não quero mais ser imoral. Lava, Senhor, lava agora mis manos e lava meu corpo, minha vida. Eu he dedicado toda a minha vida a uma carreira, a família, a la empresa de la família, a sonhos personais. Eu he dedicado toda a minha vida a minha nação, a minha família, a meu pueblo, a minha religião tradicional, como judío, católico, ateu, espiritista. Diga-lhe aí agora, Senhor, eu he vivido para minhas fantasias, eu he vivido para minhas ilusões, e hoje eu sou o resultado desta coleção de fracassos. Eu he colecionado fracassos, pero eu estou acá. Não importa a sua idade, não importa o tempo da igreja, não importa absolutamente nada. Diga para Ele, Senhor, eu quero lavar os pés de los pequenos, lavar os pés de aqueles que para a sociedade, para o mundo, não tem nenhum valor, nenhuma expressão. Dá-me, Senhor, dá-me tu Espírito. Solo com tu Espírito eu lograrei ser este servo aprovado e feliz. Se alguém disse que é servo de Deus, é triste, infeliz, amargado, desanimada, esta pessoa está auto-enganando-se, porque o Senhor digo que se lo hacemos, seremos felizes. Felizes aquele que serve, é aquele que não está aferrado a títulos, a conhecimentos, a bendições, a pessoas. E foi por isso que allá no jardim del Getsemani, o Senhor foi aprovado, porque o Senhor serviu a los menores. Quem serve a los menores não servirá al maior. Se logramos servir a los imperfeitos, egoístas, ingratos, problemáticos, não vamos servir ao santo, ao perfeito, ao glorioso Padre Celestial. Sim, claro que sim, certamente que sim. Hable com Ele. Você que não ha querido servir nem a Jesus, você não ha querido lavar nem os pés de Jesus, que não necessita, obviamente, pero espera sim. Ele espera encontrar e ver em nós outros esta disponibilidade. Não que Ele lo necessite, sino que nós outros lo necessitamos. Você não ha tenido esta disposição, este valor para sacrificar suas vontades, conjecturas, necessidades, ansiedades, planos, desejos, costumbres. Como lavarás os pés de los pequenos, imperfeitos, que hacen parte de nuestra vida, como pareja, hijos, padres, hermanos, amigos, companheiros de trabalho, vecinos, jefes. Oh Padre, por isso que o mundo está como está, infeliz, as pessoas infelizes, amargadas, irritadas, violentas, tristes.
egoístas, materialistas. Oh Deus, porque não querem servir, amar, dar ao Senhor. E quem não sirve ao menor, não servirá ao maior. Quem não sirve a quem se vê, não servirá a quem não se vê. Assim que me aqui, com tu pueblo, se você disse ao bispo, eu nunca entreguei minha vida de verdade, eu nunca havia compreendido no que compreendi nesta noite, e eu quero entregar de verdade minha vida por inteiro agora a Jesus. Assim que eu quero entregar de verdade, e me bautizarei nas águas, e participarei desta hogueira santa, como nunca antes, lá vivirei intensamente. E quando suba a este altar, dia 14, outro dia, que o Espírito Santo passe a possuir minha mente, meu coração e meu corpo, como templo sujo. Então acerque-se ao altar, solamente os que nunca entregaram de verdade. Os que já entregaram, mantenha-se em seu lugar e dê a oportunidade a este homem, esta mulher que Deus livrou da morte, lo enviou a esta vigília e le hablou, le sacudiu, le despertou. Mantenha a distância, por favor, a la persona adelante, a um lado sujo, para não estorbar sua oração, sua concentração. Padre, receba agora esta senhora, este jovem, este adulto maior, recebe agora esta alma e lava, Senhor, lava. Diga para ele: recebe-me, ó Jesus, com tu toalha, a toalha de misericórdia. Sim, Senhor, recebe-me agora com el água de tu Espírito, el Espírito de tu palavra, que me lava, limpia e me revela que o que nadie queria ser, el Senhor lo hizo. Nadie me quiso creer, aceptar, perdonar, pero eu sei que o Senhor sim me aceita. O Senhor sim crê em mim. Aunque as pessoas não me queiram perdonar por todo lo malo que eu hice, todo lo malo que eu les causei, avergoncei a minha família, avergoncei o nome de minha família, avergoncei minha pareja, meus padres, avergoncei a obra de Deus, avergoncei a igreja, avergoncei os pastores que cresceram em mim, obreiras. Pero eu sei, Senhor, que aunque eu haja avergonçado a todos, o Senhor aún crê em mim. E por isso eu estou acá, delante de tu altar. Diga-lhe: graças por hacer-me entender esta palavra. Graças por lavar meus pés, para que eu suba a tu altar domingo dia 14 e me entregue por inteiro minha alma, o mais valioso que tenho, por tu Espírito Santo. Aleluia. Seja perdonado, seja perdonada aí, a hora onde estás. Aleluia. Receba paz como señal de Deus, de su perdão. Sim, chore de alegria por sentir-se valorada, amado, compreendida, aceptado. Agradeça a Ele com suas palavras, no que não puedo dizer-lhe por você. Diga-lhe você a Ele: aqui neste momento de oração,
espírito em verdade, em espírito em verdade. Te buscamos, mi Senhor, Buscamos, mi Senhor, pois siento em meu rosto pues siento en mi rostro mis lágrimas caer, mis lágrimas caer. e em minha búsqueda eu sinto tu perdão. Y en mi búsqueda yo siento Tu perdão. Hazme, Senhor, entrar, hazme, Senhor, entrar en el santíssimo lugar, En en el el santíssimo lugar. y Renuévame la santa comunión. Lava, Senhor, lava, lava minha alma. Limpia, limpia mi coração, llena, Senhor, llena, Senhor, llena-me ser, llena-me ser, e renuevas mi vivir, lava, Senhor, lava minha alma, lava mi alma, limpia, Senhor, limpia, Señor, mi corazón, llena, Senhor, llena, Señor, llena mi ser, llena mi ser, e renuevas mi y vivir. renuevas mi vivir. E agora tu me has dado salvação. Ahora tú me has dado salvación. Já não puedo mais volver, Ya no puedo mais volver a este mundo de ilusão. a este mundo de ilusión. Já não estou perdido, Ya no estoy perdido. encontrei a luz, Encontré la luz. e esta luz que me alumbra es Jesus. Y esta luz que Me me alumbra es Jesús. Hoy te puedo adorar, hoy te puedo adorar. aquí en este santo lugar. Aquí en este santo lugar. Porque un día en la gloria voy a estar. Un día En la gloria voy a estar. Lava, Senhor. Lava minha alma. Limpia, Senhor, mi coração. Llena, Senhor. Llena-me ser e renuevas mi vivir. Mi vivir. Renueva agora, Senhor. Renueva ele vivir. Dá a este homem, a esta mulher, o sonho de servir-te, de honrar-te, ó Padre, de obedecer-te, de amar-te. Dá ahora a esta persona o dom de revivir, ser alma vivificante, alma possuída por tu Espírito. Aleluia. Diga para ele, dígale com suas palavras, dígale, sou tuyo, te amo. Dígale, nada, Senhor, neste mundo, nada nesta vida, nada vale mais para mim que o Senhor. Dígale, quero servir-te, quero amar-te, quero ser feliz de verdade, não quero ser religioso, nem demonstrar uma espiritualidade, uma entonação, ou recitando textos bíblicos, fazendo orações, ou cantando, ou sentindo emoções. Não, os dones, meu Padre, não testificam a espiritualidade se não há
prioridades, se não há hábitos de verdade, de constância, de obediência, de serviço, de entrega. Oh Padre, assim que eu elijo priorizar tu vontade e obedecer-te, ó Deus, constantemente. Sim, eu me visto agora, dígale, eu me visto agora, eu me despido agora, sim, eu me desnudo, esta é a palavra, sim, me desnudo de Senhor de minha própria vida, e agora me visto de siervo, para que o Senhor seja o único Senhor em mim. Aleluia, aleluia. Receba o Espírito Santo agora, seja bautizado com o Espírito Santo, acá delante do altar, achar em seu lugar, receba o Espírito Santo e adore-lo, exalte-lo, porque Padre, chegou o dia, hoje é o dia elegido por el Senhor, pois esta pessoa se preparou, achar em sua província, achar em sua partida, em seu barrio. Esta pessoa está sendo o próprio sacrifício vivo, santo e agradável. Assim que, por favor, Espírito Santo, possua agora esta mente, este coração, este corpo, pois eu los consagro a Ti. Receba o Espírito Santo. Diga mente, diga mi mente escutará e obedecerá ao Espírito Santo através da Sagrada Bíblia. Diga minha alma, coração, obedecerás a mi espírito, que guiado por el Espírito Santo me revelará como devo actuar, priorizar, reaccionar. Corpo, minha vida será feliz, porque será possuído, templo, morada do Deus vivo. Aleluia. Receba o Espírito Santo. Ustedes acá delante do altar, aí em sua igreja, aí em sua província, regrese a seu lugar, sim, distinto de como chegaste delante do altar. Regrese com a resposta que veniste a buscar, porque Ele está aí agora contigo. Senhor, nos que foram bautizados, os frutos quedarão em evidência, os hábitos, as prioridades, sua obediência e seu serviço a Ti provará isto. E os que não foram bautizados hoje serão amanhã, e os que não foram hoje serão domingo, pero vai passar. Não há necessidade de estar ansioso, não há por que estar triste ou desanimar, não. O que devemos fazer é estar sempre vestidos como um siervo, como isso é o Senhor Jesus. E todos os que estão de acordo digam amém. Te alabarei, cantemos. Te alabarei, não importa, não importa as circunstâncias, te adorarei.
a voz, cante-lhe. Cerca quero estar. Donde? Junto a tus pies, pues placer maior não há que rendir-me a adorar-te. Todo lo que há em mim, vamos, creia, te quero ofrendar, pero aún es poco, lo sé, comparado a lo que ganhei. Não sou apenas siervo, tu amigo me tornei. Las mujeres, las circunstâncias, las mujeres, adorarei solamente a ti. Los hombres, ahora juntos, te alabarei, te alabarei. Solamente los hombres comigo, não importa, não importa las circunstâncias. Los hombres, fuerte, te adorarei, solamente a ti, todos juntos, solamente a ti, solamente a ti, todos juntos, homens e mulheres, solamente a ti, Jesus. Graças a Deus. Sentem-se, por favor. Haré la última oración, pero antes de hacer la última oración, fíjese que allá en el jardín del Getsemane, después que Jesús hizo lo que hemos aprendido, dice ahí en el capítulo, em São Marcos, acompanhe por favor em pantalla, quando disse, e vino de nuevo, e los halló dormindo. Eu estou lendo o versículo 40 do capítulo 14 do Evangelho de São Marcos. E vino de nuevo e los halló dormindo, pois seus olhos estavam muito cargados de sueño, e não sabiam que responder-lhe. Não há justificativa. Quando Deus nos dá exemplos, é dizer, quando o Senhor serve ao servo, não é porque o servo não servir ao Senhor. É dizer, se aquele que não necessitava de nada ofereceu-se todo, muito mais nós outros que necessitamos todo, necessitamos sacrificar-lhe nosso todo, pois nada nos faltará. Pero estavam cansados e cargados de sueño, espiritualmente hablando. Quando a pessoa está cargada, ela se deixa dominar por el sueño e acaba não tendo o que responder-lhe. Não acepte isto. Deus quer que você responda a seu chamado. Deus quer que respondamos a seu chamado. Ele nos chama ao altar, não é para excluir-nos ou reprovar-nos ou condenar-nos. Ele nos chama a seu altar justamente para nos aprovar, nos possuir. Ele nos chama ao jardim del Getsemane justamente para que sejamos usados por Ele. Seamos um instrumento em suas mãos, o glorifiquemos como Ele é digno de ser glorificado. Se você não ha sabido o que responder-lhe, é porque você não está em la fé, porque quando estamos em la fé, lhe respondemos com obediência. A resposta que Deus espera de nós outros é uma única, igual para todos: obediência. Obedeça o que Ele lhe revelou, obedeça o que Ele lhe pediu, obedeça o que Ele lhe demandou, obedeça. Porque quando Ele nos pede para sacrificar algo ou todo, não é, repito, para diminuir ou que nos falte algo, é justamente para que passe o contrário, é justamente para añadir muito mais e para usar-nos como nunca hemos nem sequer
hemos sido capazes de imaginar. Amém? Póngase de pé, por favor. Se você aún não agarrou a oração de Jesus, os pastores vão disponibilizar aqui no altar. Você vai agarrar sua oração, a oração de Jesus, vai escrever acá que se hecha a sua vontade em minha vida, pedindo ao Espírito Santo. Se você já é bautizado com o Espírito Santo, você vai pedir a Deus que Ele use como nunca antes e o glorifique como nunca antes. É uma oportunidade que você tem neste ano de 2025 de ser usado por Deus e possuído por Ele Espírito Santo, como Deus ha prometido em sua palavra, de maneira que você tenha assim como contestar-lhe. Amém? Não se deixe vencer por el sueño de la acomodação ou de la duda ou de las excusas. Se você está sendo chamado ao altar, então você vai ser este voto de entrega, de pressão ou de máximo esforço, a exemplo de lo que hizo o Senhor Jesus por nós. Amém. Cerre seus olhos, Deus, traiga a tu altar este homem, esta mulher, que vai ser este voto, e que o Senhor, ó Deus, vai escutar o que eles têm a dizer-te, porque te vão a glorificar. Hazlo agora, salga de seu lugar. Se você compreendeu e sabe o que Deus lhe pede em sacrifício espiritual, emocional e material, o sacrifício trino, espírito, alma e corpo. Então, agarre agora a oração. Você que já la tiene, a oração de Jesus, ponga-la aí sobre seu pecho e diga para Ele: Senhor, e nesta hogueira santa, todos estamos enfocados em um solo pedido, um mesmo pedido, tu Espírito. Hasta os que já são bautizados estão pedindo para que se hecha a tua vontade, como foi o Senhor Jesus bautizado e aún assim pediu que fuera hecha a tua vontade, e o Senhor lo usou e lhe deu um nome sobre todos os nomes e autoridade para glorificar ao Padre. Que assim seamos todos os bautizados, que todas as áreas da vida de tu pueblo te glorifique, Senhor. És o que nós outros determinamos. Respire profundo. Graças, Senhor, por la salud, sabedoria, força, os talentos que o Senhor ha confiado a este homem, a esta mulher, padre de família, ama de casa, universitário, empresário, vendedor ambulante, comerciante, ó Padre, trabalhador, empleador. Bendiga a todos economicamente neste mês de dezembro, para que completemos, ó Deus, esta segunda fase da construção da catedral em La Plata, e assim, ó Deus, avancemos com as buenas novas em toda a República Argentina, através dos meios de comunicação. Ponga suas manos juntas, determine a hora, o que você quer que ocorra em sua economia, pagando, conquistando, sim, comprando, invertendo, sendo promovido. Determine aí a hora, porque assim será. O que vamos a sacrificar nesta hogueira santa vai volver para tu pueblo, para nós outros, Senhor, 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, e nada faltará. Relaxe seus braços, seus ombros, leva tu pueblo em paz, livra-nos de acidentes, assaltos, catástrofes, e bendiga este final de semana em família, com saúde, paz e proteção. Pois eu despido a tu pueblo com a fé de que eles compreenderam tu palavra. Que o Senhor te bendiga e te guarde. Que o Senhor haga resplandecer a luz de seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti alce seu rosto e lhe dê a paz, a alegria de la salvação e sua proteção, hoje, amanhã e para todo sempre.
Usted que cree, recibe esta bendición, extienda sus brazos hacia la palabra de Dios en pantalla y lee en voz alta. Senhor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. Hasta la próxima. Vamos de Zamora.